Fala galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar da Lei 13.146 de 6 de julho de 2015, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei ela não era cobrada em concurso de guarda municipal, agora as bancas estão trazendo ela. Eu acho muito importante para conhecimento e para o nosso edital, né? Ela é tão importante assim como EC 12, Maria da Penha. Então, muito bacana, né? E tá pedindo nosso edital, bora lá. Pegar as partes mais importantes ali, falar os bizus para vocês, mas vamos passar por toda a lei, beleza, galera? Bora lá. Parte geral, título 1. Disposições preliminares, beleza? Pessoal, as disposições gerais, bora lá. O artigo 1º. É instituído a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é instituído a Lei Brasileira, a inclusão das pessoas, né? Inclusão, destinada a assegurar, a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Fácil compreensão, né? Quando for muito importante, a gente vai dar o parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo da nossa Constituição. Em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008. E promulgado pelo Decreto número 6.949, 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Beleza? No artigo 2º, aqui é bem importante, galera. Por quê? Porque ele já vem falando, ó, considere-se a pessoa com deficiência. Aí a banca pode perguntar, o que considera-se uma pessoa com deficiência? Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial ou sensorial, né? O qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Já vi que o nosso artigo 2º ele é bem importante. O que considera-se pessoa com deficiência, galera? É aquela que tem impedimento de longo prazo. A banca pode colocar curto prazo ali, né? Quebrou uma perna, é deficiente, sei lá, enfim. Tem alguma debilidade? É deficiente? Não. É aquela que tem um impedimento a longo prazo. Beleza, galera? Longo prazo. Lembra aí que pode vir cobrando na sua prova. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional de interdisciplinar e considerará. O que ela vai considerar ali? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. Parágrafo 2º. O poder público criará instrumentos para avaliação da deficiência. Então, o poder público, o poder executivo, ele criará instrumentos para avaliação da deficiência. Parágrafo 3º diz assim: o exame médico pericial, componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, poderá ser realizado com o uso de tecnologia, telemedicina ou por análise documental, conforme situações, requisitos definidos em regulamento. O artigo 2º, segundo A, é instituído o cordão de fita com os desenhos
de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoa com deficiência ocultas. Galera, tem pessoas que você olham, isso é bem importante, tá? Isso aqui é muito importante. A gente nem sabe que ele é deficiente. Você olha, a pessoa não aparenta ter uma deficiência. Porém, ó, é instituído um cordão de fita com desenho girassol. Aquela galera que tem aqui, os autistas, né? Eles já colocam ali com deficiência. Então você olha para ele, você não vê nenhuma deficiência. Porém, ele já vem com a galera aí, é instituído um cordão. Os desenhos com girassóis, tal. Então isso identifica, né, uma pessoa com autismo aí, por exemplo, beleza? Então é bem legal esse artigo 2A, tá? Então, ó, é instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional. Não, aí pode colocar símbolo estadual? Não, é nacional, tá, galera? É âmbito nacional. Tiver com essa fita aí, esse cordão com desenho de girassóis, então essa pessoa tem uma deficiência, beleza? É para diferenciar ali, né? Isso é bacana. Primeiro, o uso do símbolo de que trata o caput deste artigo é opcional. Não é obrigado, né? É opcional, né? E a sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos na lei. Então, não é obrigado o cara usar, né? A gente vai colocar o exemplo dos autistas. Eles não são obrigados a estar usando o cordão ali com o girassol, não são obrigados, né? Isso não vai impedir ou dificultar eles ou prejudicar nos direitos e garantias que a lei garante a eles, tá? Não é obrigado, é facultativo. Então a banca pode vir trazendo, é obrigatório? Não, é facultativo, beleza, galera? Vamos lá. Parágrafo 2º. A utilização do símbolo que trata o caput deste artigo não dispensa a apresentação de documentos, tá vendo? Então, se ele tem ali ou não esse cordão, como é facultativo, também se ele tiver, não quer dizer que ele não precisa trazer os documentos, né? Pô, não é porque ele tem um cordão que ele não precisa comprovar, né? Então, olha lá, a utilização do símbolo que trata o caput do artigo não dispensa a apresentação de documentos comprobatórios da deficiência, né? Caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. O nosso artigo 3º, para fins de aplicação desta lei, considera-se, para fins de aplicação da lei, para aplicar a lei, que considera acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Desenho universal, concepção de produtos ambientais, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologias assistiva. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independentemente, qualidade de vida e inclusão social. Beleza, galera? A gente vai passar pela lei, como eu sempre faço nos outros vídeos. Vocês já acompanham. Então, quando é muito importante, galera, opa, isso que é importante, tá? Anotem. Mas vamos passar por toda a parte da lei aqui. Barreiras, qualquer entrave, obstáculos, atitude, né? Ou comportamentos que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão e à circulação com a segurança, entre outros classificados em. Beleza?
A. Barreiras urbanísticas. As existências nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Barreiras arquitetônicas. As existentes nos edifícios públicos e privados. Barreiras nos transportes. As existências nos sistemas e meios de transportes. D. Barreiras nas comunicações e nas informações, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e tecnologia da informação. E. Barreira atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, as pessoas com deficiência têm que ter as mesmas oportunidades, tá? Nada pode ter essas barreiras aí. Tem a igualdade, né, em condições e oportunidades com as demais pessoas, tá? Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impeçam o acesso da pessoa com deficiências. Então, galera, é o que eu sempre falo, tem coisas que são muito óbvias, né? Então, a banca ela quer te pegar no que você pode se confundir. Então, tá bem tranquilo, ó. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira, de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios de formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não se acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Galera, bem tranquilo a interpretação, a compreensão aqui, né? Porque o deficiente ele tem que ter os mesmos direitos, não pode... a inclusão aqui, essa lei é para inclusão, tá, galera? Vamos lá, vamos dar continuidade. Elemento de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuições de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento, distribuição de água, paisagismos e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico, mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de identificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acessos coletivos às comunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outro de natureza análoga. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação, permanente ou temporário, tá? Gerando redução efetiva da imobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoas com criança de colo e obesos. Residenciais, inclusive unidades de oferta no serviço de acolhimento no Sistema Único de Assistência Social, SUAS.
localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades das pessoas acolhidas, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com veículos familiares fragilizados ou rompidos, né? Galera, tá cansativo aqui, mas já a gente vai falar para vocês. Isso é o que é mais cobrado, tá? Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, moradia com estruturas adequadas, capaz de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Atendente pessoal, pessoa membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Profissional de apoio escolar. Agora o profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, né? E atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Galera, olha que legal. Aqui, a banca vai te falar assim, que os profissionais de apoio escolar vai ser somente para instituições privadas, tá? Mas não, públicas e privadas, tá? Esses profissionais de apoio aí, né? Beleza? As pessoas com deficiência. Acompanhantes. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Beleza? Agora, ó, da igualdade e da não discriminação. Isso é bem importante, galera. É o nosso artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem o direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Óbvio, né, galera? Sempre falo. Considere-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção. O que é discriminação? A banca vai te perguntar. Toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão. Então não é só ação, a omissão também. O cara está sendo omisso também. Que tenha o propósito ou o efetivo de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimentos e tecnologias assistivas. Galera, então aqui não é a discriminação, também não é só quem tem ação, quem tem a omissão também. Se você está sendo omisso também, você está discriminando. Então, aqui deixa bem claro, né? Agora nós vamos aqui no parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. O artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Tranquilo. Para os fins da proteção mencionadas no caput deste artigo, são consideradas especialmente vulneráveis as crianças ou adolescentes, a mulher ou idoso com deficiência. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. Então, a pessoa deficiente, ela pode,
casar-se, constituir união estável, ela pode exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Então a pessoa não é porque é deficiente que ela não pode fazer essas coisas, tá, galera? Não pode ter esses direitos, né? Construir uma família, de casar, né? De trabalhar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, né? Como adotante ou adotando. E a igualdade de oportunidades, né? Então, não é porque é deficiente que não pode adotar uma criança, pode também, tá? O nosso artigo 7º diz assim: é dever de todos comunicar à autoridade competente, dever de todos, né? Qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência, o direito de todos, né? O dever de todos. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos de que caracterizem as violações previstas nessa lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. O artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade, da família, né? Então é dever de todos aqui, ó, do Estado, da sociedade e família, assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, né? Ao turismo, ao lazer, às informações, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros, decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Seção única do atendimento prioritário, artigo 9. A pessoa com deficiência, ela tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, ele tem atendimento prioritário, tá, galera? Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros que garantam a segurança no embarque. Então, isso aí, né, galera, é bem tranquilo, né, porque ele já tem esse direito, né, isso o idoso também tem, de parada, de assento. Lá na frente a gente vai até ver essa parte, a questão de vaga de estacionamento, acesso às informações, que disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Então aqui a gente vai pegar, galera, até uns 30 minutos aí, tá legal? Para não cansar. A lei é bem cansativa, tá? A gente tá pegando os pontos importantes aqui, né? Mas vamos seguir e a gente dá uma paradinha para não ficar tão cansativo o vídeo, tá? Recebimento de restituições de imposto de renda, tramitação processual de procedimento judicial e administrativo, em que for parte ou interessado em todos os atos de diligências. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal, exceto tal. Então, o acompanhante também vai ter todos esses direitos aqui, tá, galera? Junto com a pessoa, né? Nos serviços de emergências públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Galera, vamos deixar aqui, ó, até o artigo 9,
que no próximo vídeo a gente dá continuidade do artigo 10, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, é o que eu falo pra galera. Estuda 30 minutos, toma um cafezinho, toma água, refresca a mente e volta. Estudar direto, 1 hora, 2 horas. Às vezes você não vai absorver tanto, tá? Então, galera, vamos deixar a partir do artigo 10 para o próximo vídeo, beleza? Então, no próximo vídeo, nós damos continuidade no artigo 10, beleza, galera?